e ninguém há que escape de minha mão. Graças a Deus. Ele é Deus. Não há outro Deus com Ele. Ele é o único. E o Deus que nós estamos anunciando nesta manhã, através dos cânticos, dos louvores, que foi louvado a Deus nesta manhã, com os belos hinos. E com esta palavra, também, nós estamos aqui, é no nome dEle. Ele é poderoso. E também, aqui no profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, o texto diz aqui que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Graças a Deus. Olha, a salvação ela é de graça. Paulo escreve aos Efésios que de graça recebei, de graça dai. E quando nós falamos de graça, graça é favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus, que é misericordioso e grandioso e único, sempre Deus trabalhou a favor do homem, de salvar o homem. Mas o homem também sempre foi torrão. O homem sempre, cantor Genivaldo, a tendência do homem é desobedecer às ordens de Deus. Mas aí Deus não desanimou ainda com o homem. Falando de graça, ainda o tempo que temos aqui na terra é porque Ele está dando esse tempo para que os homens se arrependam e venha o conhecimento da verdade. E quando fala conhecimento da verdade, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz que é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E enquanto nós estivemos aqui, nós devemos de anunciar esta verdade, porque também no Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 32 diz que é Ele que liberta. É pela verdade que o homem é liberto. Então, no versículo 36 do mesmo diz que se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. O homem que é livre não precisa sair por aí procurando, às vezes, revelações, procurando por aí coisas que não estão escritas na Bíblia, não está no poder da graça de Deus para ser liberto, porque Ele é a libertação. O primeiro passo que o homem precisa de dar, não é obrigado. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foi por isso que Ele mandou anunciar o Evangelho, porque aquele que quiser de graça, vende as águas. O que vai custar para você é você entender e levantar as tuas mãos, aceitando Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. No livro do profeta Isaías também está escrito, no capítulo 53, e tem uma pergunta que o profeta fez: Senhor, quem deu crédito à pregação do Senhor? Foi aquele que revelou o braço do Senhor. Bom dia, meu parente, tudo bem contigo? Então, olhando para as Escrituras Sagradas,
nós conhecemos e reconhecemos que somos pecadores. E quando o homem peca, ele distancia de Deus. Romanos capítulo 3, o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se estão destituídos da glória de Deus, está distante de Deus, Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. E Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. É por isso que nós não podemos deixar de anunciar esta palavra aos corações da humanidade. Deus não fez o homem para a perdição. Deus fez o homem para lhe adorar. Deus fez o homem para viver plenamente em paz aqui na terra, mas com a tristeza em sua alma, quando ele disse: olha, não cuideis que eu vim trazer paz neste mundo, mas eu vim trazer dissensão. Difícil, porque Deus, olhando do céu para a terra, Ele não viu nenhum justo que fazia o bem e não pecava. Foi por isso que Jesus, com muita dor no coração, Ele teve que dizer essas palavras. Quando Ele falou que não veio trazer paz, porque Ele sabia que numa casa, se tivesse 5 pessoas, Ele podia salvar alguém ali, podia aceitar o plano da salvação, e aquelas outras 4 pessoas levantar contra aquela uma só pessoa. Ele viu isso quando Ele palmilhou na Palestina. Ele viu pessoas que aceitaram o plano dele e pessoas que levantaram contra o plano da salvação. Foi por isso que ele foi até o Calvário, ali levado por homens sem conhecimento, homens sem misericórdia, homens sem convenção, e reis que não aceitavam outro maior do que ele, porque eles ouviam falar que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E o homem que ele não serve a Deus, que não está no plano da salvação, que não tem o teu nome escrito no livro da vida, a única coisa que ele pode usufruir aqui na terra é das bênçãos de Deus, porque Deus não é mau. Ele diz que as bênçãos vêm para todos, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, mas Ele mesmo diz que terá o dia que não nascerá o sol da justiça para aquele que desobedece à palavra de Deus. Pedro perguntou: mestre, são poucos que se salvam? Ele responde: porfiai e entrai pela porta estreita. Ele estava falando que o homem tinha que acautelar-se de si mesmo para não entrar em condenação. Bom dia, autoridade, que Deus te abençoe vocês. Então Deus estava falando com a humanidade, a sua criatura, que distanciou da tua presença, mas Deus e teu Filho teve a providência de vir aqui na terra e nascer de uma virgem, a qual muitos adoram, Maria. Nós não desprezamos a nossa irmã Maria, porque ela era crente, ela era uma cristã consagrada e teve, pela misericórdia de Deus, a graça de gerar o Filho do Salvador do mundo. Mas quando o rei naquela época descobre, recebe a notícia que nasceu o Rei da Glória em Belém de Judá, ele se ficou irado. A Bíblia disse que ele perdeu o controle. E o homem, quando não tem Deus na tua vida, que ele perde o controle, ele faz coisa absurda. E aí ele ordena
que manda matar as crianças de 2 anos abaixo, porque Jesus ainda era criança, e naquela matança envolveria a morte do rei dos judeus. Mas Deus sempre tem providência para o teu povo. Deus manda o anjo falar com José e disse: José, pega a tua esposa e a criança e vai para o Egito. Muitas das vezes nós devemos fugir do mal. O próprio Filho de Deus, ele fugiu do mal, para que ele não morresse antes do tempo. Ainda em criança, ele teve que o pai dele e a mãe dele levar eles para outro lugar, para se ver livre da matança. Então, o que eu quero dizer nesta manhã com isso, ele veio no plano de salvar o homem, mas o homem ainda não estava entendendo. Mas quando o rei Herodes morre, o anjo fala com José novamente em sonho: José, pega a mulher, pega a criança e volta, porque o tal homem, o tal rei agora morreu. Está vendo? Às vezes você pode até levantar contra um cristão, mas a palavra de Deus diz que ai daquele que tocar num dos ungidos de Deus. O homem, quando ele aceita Jesus, os teus pecados são perdoados, ele é pecador, mas pecador remido, aí ele é ungido de Deus. E eu não aconselho que ninguém levanta contra um ungido de Deus. Deus de que eles estejam fazendo a vontade de Deus, porque às vezes também tem pessoa, que usa a palavra de Deus para se dar bem aqui nesta vida. Porque quando Jesus estava lá naquele lago de Genezaré, um escriba aproximou dele. Jesus já tinha falado a palavra ali, e ele entrando no barco para atravessar para o outro lado do lago, o escriba chegou e falou assim: mestre, deixa eu seguir o senhor por onde o senhor for. Ele falou: olha, ele viu que aquele homem estava achando que as coisas eram muito fáceis, isso é mil maravilhas para ele. Ele respondeu para ele, falou: rapaz, só tem um porém: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para ele que ele não precisava confiar e pensar que o negócio ia ser tão bom assim, porque Jesus multiplicava pão, Jesus fazia maravilha. Agora, se nós queremos permanecer até o fim, sabe o que nós temos que fazer? E é pela fé. Fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós não vimos. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Ele, pela fé, ele acreditou que Jesus vinha, e ele veio. Ele cumpriu o seu ministério. O ministério de Jesus foi 3 anos e pouco, o seu ministério. E dentro desses 3 anos e pouco de ministério, Jesus fez uma grande multidão que se acompanhavam. Mas naquela grande multidão que acompanhava Jesus, se nós for analisar, poucos serviam a Jesus. Uns seguiam Jesus para comer, outros seguiam porque ele curava, queria ser curado. Tem um exemplo na Bíblia que ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, nós não devemos de anunciar o Evangelho e aceitar a palavra de Deus pensando em riqueza aqui na terra. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te dê muita vitória, Deus te dá muita graça, e seu tempo está vencido aqui, tá? Tijolo queimado não mistura na terra, tá bom? Deus te abençoe e te dê vitória. Amém. Deus te abençoe. Que tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Então, nós
A Bíblia diz que o justo apenas se salva. Paulo falou isso. Por que apenas se salva? Pode observar que quando Jesus falou assim: se aceitar Ele e for batizado, será salvo. Se você permanecer até o fim, será. Uma vez salvo, é salvo para sempre. E se você desviar? E se você apostatar da fé? E se você abandonar a cruz do caminho? Jesus não abandonou. Ele pegou a cruz e levou até o fim. Teve alguém que ajudou ele. Ele não pediu, mas alguém que usou de misericórdia ajudou. E Jesus pagou o preço. Pagamos o preço para estar na praça anunciando o Evangelho. Eu tenho muita alegria em saber que na minha retaguarda tem homem também que tem coragem. E essa coragem não é para receber mérito de homem, mas de Deus, galardão. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe aqui na terra e faz para receber mérito aqui, a Bíblia diz claramente que o seu galardão já está registrado, mas aqui na terra. Ele disse no capítulo 6 de Mateus, o versículo 19, para que nós não ajuntei tesouro aqui na terra. E se nós olhar para quando ele faz assim, que aquele que coloca a mão no arado não está apto para olhar para trás. Quando falamos isso, não proibamos alguém ser rico aqui na terra. Mas aquele que coloca a mão no arado é porque foi chamado para fazer a obra de Deus. Não foi chamado para ser rico aqui na terra. É muito fácil. As pessoas estão falando por aí e falam muito, e um pouco desse muito é verdade, que acham que muitos estão usando a palavra de Deus para se enriquecer aqui na terra. E eu quero citar para você, para esses tais, sabe o que vai acontecer o dia do juiz? O dia que os joelhos vão dobrar diante de Deus, que a língua for confessar diante de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 22, disse assim: esse tal que fez essas coisas aqui na terra, para ser bem aqui na terra, vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz maravilha no teu nome. Sabe qual é a resposta no versículo 23? Ele disse assim: olha, eu não vos conheço, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, e o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Terminando esta palavra, no capítulo 3 de Romanos, os versículos 23 disse, no capítulo 6 e no versículo 23 disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a vida eterna. Então, se você está pensando em grande salário para fazer a obra de Deus aqui na terra, a sua recompensa é aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus possa dizer no teu coração, através desta palavra, e o Espírito Santo revelar a salvação para você que ouviu nesta manhã.